Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei Jesus Cristo. Nós, como filhos de Deus, homens e mulheres, com princípios de adoração, de louvor, glorificando e exaltando o nome do Senhor dentro das igrejas, temos que nos fazer uma grande pergunta no dia de hoje. Muitas pessoas no mundo fazem essas perguntas. O que tem a ver o cristão e a política? Outros afirmam crente ou cristão e a política nada a ver. Não combina uma coisa com a outra. E aqui vem o grande engano da sociedade, porque Samuel, já no livro ali de 1 Samuel, ele era juiz em Israel e também era aquele que foi a primeira autoridade a falar com o povo. Moisés foi um grande estadista e tirou o povo do Egito para uma terra prometida. Abraão fez amizade política com a Síria. Então nós temos que, pelo princípio escatológico, dar uma olhada lá atrás, no começo, no início, e ver que tudo é uma questão política. Na verdade, eu conversei com um deputado uma vez, e ele falou que a política é a arte de fazer amigos, né? Então, a política não era a arte de defender um povo, não era a arte de ver o bem de uma nação, mas era a arte de fazer amigos, porque ele tinha muitos amigos na política, acontecia um problema aqui e outro ali, e ele resolvia a questão. Então, esse deputado, ele fala para mim que a política é a arte de fazer amigos. E o que eu vejo que a política tem que ter é a arte de falar a verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amado, nós vamos ver durante a palavra de Deus, ali em João capítulo de número 17, verso 15 em diante, diz o próprio Senhor Jesus, ele olha para o reino dos céus, para o seu Pai, e fala, eu rogo, Pai, eu oro a Ti, eu elevo os meus pensamentos ao Senhor, eu rogo, meu Deus, meu Pai. Então, palavra rogar significa orar, pedir, que não tire os filhos de Deus do mundo. Ele fala assim, eu te rogo para que não os tire do mundo, mas que os protejas no mundo. Proteja eles do maligno. O que Cristo quis dizer com isso lá em João 17? Ele fala assim, olha, não tire os teus filhos do mundo. Amado, o mundo jaz do maligno. Mas que os proteja, que os livre do maligno. Então nós estamos no mundo, estamos como estrangeiros nesse mundo, aonde esse mundo tem um império maligno operando sobre ele, e usa a política, em 99%, para oprimir o povo, porque isso é espiritual, e o povo não clama para que o Senhor nos livre do maligno. O povo tem que orar pela sua nação. O povo tem que orar pelas suas autoridades. O povo tem que clamar a Deus por justiça. Sim, sim, não, não, da parte de Deus, já que toda a autoridade vem de Deus, que o próprio Deus, através de um clamor, haja ao nosso favor. Então Jesus está rogando ali ao próprio Deus e falando, mas que proteja eles do maligno. Porque ele fala assim, ó, todos aqueles que crer e for batizado, pronunciar o meu nome de todo o seu coração, esse será salvo. Então há uma salvação para aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele fala assim, olha, eles não são desse mundo, Pai. Então Jesus está orando. Eles não são desse mundo. Porque ele fala, eu vou para o meu Pai, preparar para vós moradas, os quartos, e quando eu vim novamente, levarei a minha igreja, que é o arrebatamento. Crer, quem quiser crer. Eu falo daquilo que eu conheço, eu falo daquilo que eu tenho ali responsabilidade espiritual para falar. Eu falo daquilo que é princípio de fé.
Mas, como eu também não sou, aí Jesus, ele fala, eu também não sou daqui. Né? Ele fala que pagou um preço de morte, preço de cruz, subiu ao alto céu e está sentado à destra do Todo-Poderoso. Mas já o livro de Isaías, ele fala assim, eis que enviarei o meu filho amado, né? Para libertar um povo. Então isso você vai ver em Isaías 53, você vai ver no livro de Isaías, a partir do 53 até o 60, você vai ver muito sobre a história de Cristo e a história da igreja já no Velho Testamento. Então, Jesus fala, eu não sou deste mundo. Ora, ele tem um reino, ele tem uma casa, né? Morto e ressurreto. Subiu aos céus. Lá no Salmos 23 fala assim, ó. Quem é este? Alguém pergunta no mundo espiritual. Aí alguém fala, é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí alguém responde de novo. É o Deus forte, é o Todo-Poderoso. Ali, na subida de Cristo, já existia uma revelação no Salmos 24, através do salmista Davi. E lá, em Atos capítulo 1, capítulo 2, está falando que Cristo está subindo, depois de ter passado todo aquele trâmite, aquela transição, aquela morte e ressurreição no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o livro de Atos dos Apóstolos mostra a sua ressurreição. E já o livro de Hebreus capítulo 1 fala que ele está assentando no trono da glória porque pagou o preço da cruz. Então, amado, Deus é antes, durante e depois. E virá com glória sobre as nossas vidas. Então, a palavra do Senhor diz, fala assim, santifica-os na palavra e na verdade. Então, através da palavra de Deus, nós temos que entender o que é santificação? Separação. O que é santificação? Adoração, louvor. E a casa do Senhor, ouvir a palavra. E aí você vai se santificando. Se santificar, amado, não significa que você vai virar o certinho da história. Não é isso. Santificar é se separar. Quanto mais você se separa, mais você conhece a verdade, mais você conhece os caminhos do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e assim você vai entendendo mais a articulação daqueles que querem te prejudicar. Aí você começa a combater o bom combate, você começa a observar as coisas com clareza, e aí você começa a despontar para o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento, conforme Oséias 4:6. Então, assim como me enviastes ao mundo, e aí o próprio Deus envia o seu Filho amado, que não viu um justo sequer sobre a terra, e ele fala, me desfiz de mim mesmo, e enviei o meu Filho. E aí Jesus, em Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nasce ali, da serva de Deus chamada Maria, na família de José, e nasce. E aos 12 anos começa a pregar o Evangelho. Isso é lógico, é escatológico, e você tem que observar os 4 primeiros livros do Evangelho no Novo Testamento. Então ele é enviado ao mundo pelo próprio Deus. E quando Jesus paga um preço, ele dá um id. Lá em Marcos capítulo de número 16, ele fala, ide agora pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então a Bíblia fala que Jesus nos envia ao mundo. Lá em João capítulo de número 17, verso 15 e 17, fala que ele agora nos enviou ao mundo, mas o mundo jaz do maligno. Nós vamos encarar uma guerra espiritual, conforme Efésios capítulo 6, que fala que nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas é contra demônios, principados, potestades, hostes do mal, nas regiões celestiais. Então nós estamos encarando uma guerra espiritual, e nessa guerra espiritual o maligno usa os nossos políticos para oprimir um povo. Isso é um estado mental que vem sobre a vida do político, e o político só pensa nele, só pensa na sua família, só pensa ali na sua descendência, só pensa nos seus bens, só pensa em ficar cada vez mais rico, e não interessa com o dinheiro de quem ele vai ficar rico. E aí aos desvios públicos, os desmandos, a compra disso e daquilo, o desvio do dinheiro público corre fácil. E aí os poderes são usados para acobertar aquilo que é vil, aquilo que é maligno, porque eles estão fazendo isso, mas vão sofrer o peso da mão de Deus, não se preocupa. Todo homem que participou desses roubos, todo homem que participou de desmandos, todo homem que participou de desvios, de corrupção, homem ou mulher, vai sofrer o peso da mão de Deus, porque, na verdade, o mundo
tem que conhecer, através da igreja, como a política opera. A política opera a mando do maligno para oprimir aqueles que são ali menos afortunados ou aqueles que não têm conhecimento algum. Mas o conhecimento ele é passado de tempos em tempos. A igreja deve informar os seus membros sobre o que é uma noção política. O que é uma lei maior? Constituição da República. O que é uma lei menor? Uma Constituição de Estado. O que é uma lei menor ainda? Ali, uma direção de município para uma administração pública. Então, essas leis, elas vão se sobrepondo um ao outro, mas a lei maior, a Carta Magna, é que rege as leis menores. E aí nós vamos entendendo isso aos poucos para que as pessoas entendam o que é uma noção política e o que esses caras estão fazendo, essas mulheres estão fazendo sobre as nossas vidas. Elegemos pessoas sem pesquisar o seu passado, se responde processo, se esteve envolvido nisso ou naquilo. E a igreja ela tem que ficar alerta, não votar em quem já participou destas coisas. Porque se faz uma vez, vai fazer de novo. Eu lembro uma vez que um senador no Distrito Federal adulterou um painel. E aí ele foi processado, ficou fora da política. E aí houve ali um mistério político que ele volta e agora ele é eleito governador do Distrito Federal. E aí ele, de novo, rouba outra vez, manipula outras vezes as coisas. E aí agora ele está fora da política, mas daqui a pouco está voltando, o povo esquece e vai votar nesse cara outra vez, porque o cara tem lábia, o cara sabe falar, e o povo é envolvido por lábias. O povo não estuda, não pesquisa, não quer saber quem é aquele que está vindo sobre as nossas vidas. Então nós perecemos por falta de conhecimento, nós perecemos porque não sabemos se envolver e observar a política, porque nós estamos instituindo autoridades sobre as nossas vidas. Isso nós não temos. Ali, um conhecimento básico de teoria, de freios e contrapesos. Um poder não pode se sobrepor ao outro. O que nós vemos hoje é poderes querendo se sobrepor a outro poder, querendo calar outro poder. Então, na teoria do freios e contrapeso, Câmara Legislativa, Senado, STF, Presidente da República, anda de forma igual. Mas está todo mundo querendo engolir todo mundo e o povo vai perecendo, porque ali é votado na Câmara Federal uma lei, um partido questiona no STF e o próprio STF refaz essa lei, né? Não aceita a situação que 500 e poucos deputados votaram ali dentro da Câmara. Isso é usurpação de poder e isso é uma coisa erradíssima que está acontecendo aí no país, que é chamado de ativismo judicial. Então, através da palavra, amado, nós conhecemos a verdade, e a verdade vai nos libertando, porque a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Ora, Deus é juiz, então ele é juiz e é soberano. Então, abaixo dele vem luz e trevas, aí vem serafins, querubins, por parte de luz e por parte de trevas vem demônios, principados, potestades. Abaixo disso vem a humanidade. E aí fica essa influência espiritual sobre a vida de um povo. E o povo que não ora, não conhece a verdade do que está acontecendo no mundo espiritual, porque a Bíblia fala primeiramente as coisas do reino, a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentado. Então, primeiramente, você tem que conhecer as coisas do alto, para depois entender as de baixo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos o sal da terra, né? Nós somos luz para este mundo. Então, se nós não conseguimos explicar de uma maneira lógica o que está acontecendo sobre a terra, então, para que me serve o Evangelho? O Evangelho não vai me servir para nada. Então, nós somos o sal da terra, conforme ali Mateus, capítulo número 5, verso de número 13 em diante. Nós somos o sal da terra. E se nós perdermos esse gosto, perdemos o sal que em nós está, nós para nada serve, para nada servimos e vamos ser lançados fora. Nós vamos ser jogados para fora do Evangelho, porque o próprio Espírito Santo, ele fala, sendo forte e corajoso. Eu venci, vós vencerás também. Então nós não temos que ter medo de principados, potestades, ossos do mal, demônios. Nós não podemos ter medo do homem, do ladrão, do corrupto, do vil. Nós não podemos ter medo de leis terrenas, aonde
que vêm para oprimir o povo, mas nós temos que respeitar as nossas autoridades. Respeitando as nossas autoridades, nós vamos caminhando para aquilo que é certo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então o apóstolo Paulo afirma que devemos ser filhos de Deus, inculpáveis, né? Ou seja, podemos até errar, mas nós não podemos carregar a culpa de não informar ao povo. Nós não podemos carregar a culpa de não falar para o povo a verdade do que está acontecendo. Nós tivemos partidos por mais de 40 anos aí de governo totalmente com viés esquerdistas. Eles se beneficiavam mais fora do país do que dentro do país. Tem pessoas, eu creio que até hoje, tem malas de dinheiros escondidos dentro das suas casas, porque houve muito desmando, houve muita corrupção. Esse dinheiro não pode vir de uma vez, aí ele vai vindo aos poucos, né? Esse dinheiro vai sendo colocado no mercado aos poucos, essas pessoas vão se enriquecendo cada vez mais, vão constituindo patrimônio, mas o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo, né? A Bíblia, a Constituição fala, né, que o povo é soberano, né? Nós temos direito de ir e vir. E aí estão cerceando todo o direito do povo para trazer a existência sobre o país a uma questão de submissão, a política submetendo o povo à escravidão, a alimentos caros. E aí eu vejo, no dia de hoje, gasolina a R$6, né? Um pacote de sal já caríssimo, arroz caríssimo, feijão caríssimo. Mas por que está caro? Porque está parando a produção. Os governadores falam assim, ó, fica em casa, aí ninguém vai trabalhar. Aí o povo, por ignorância, quer viver de benefício. Daqui a pouco para até o benefício, porque o Estado não gira. E aí acaba o benefício. Aí o povo vai perecer. O que nós precisamos? Nós precisamos capacitação, escolas técnicas, empresas gerando emprego. Já sai de lá empregado. Nós precisamos de um giro do dinheiro em nosso meio. Então eu não sou a favor da questão da pessoa ficar ali sugando do Estado, porque o do bolso está pagando, uma hora isso acaba. É como uma fonte que vai sendo desmatada e daqui a pouco a água seca. E se essa água secar, o povo vai perecer ainda mais, vai começar a passar fome e aí a ditadura está implantada no país. Então, nós temos que entender os meios dentro da nossa geração para nós não nos corrompermos a diálogos falaciosos de políticos. Os políticos estão sendo falaciosos, estão te enganando. E você tem que entender de onde está partindo este engano, né? Então, a palavra da verdade, ela está afirmada ali em Filipenses capítulo número 2, verso número 15 em diante. Nós temos que firmar na palavra de Deus, estar ciente do que está acontecendo, ter um propósito de fazermos a diferença sobre a terra. Temos que fazer a diferença, temos que ser o sal da terra, temos que avisar a verdade, porque a Bíblia fala, ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que ir pelo mundo e propagar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está no nosso meio. Então, a política, ela se manifesta de maneira certa e correta em nossas vidas de duas formas. Nós temos que orar primeiro para Deus trazer nossos bons governantes. Orar a Deus e falar, Deus, traga pessoas íntegras, retas, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Dá um jeito, muda o nosso sistema. E nós temos que saber votar. Então, duas maneiras que o cristão se posiciona. Primeiramente, pelo voto. Saber votar. E segundo, até mesmo pela oração. Ou primeiro pela oração e depois pelo voto. Que o certo é primeiro orar, para saber até em quem vai votar. Então, se a igreja não se posicionar para orar da maneira certa diante de Deus, para votar com conhecimento de quem é e qual é o histórico daquele político, qual é o partido dele, o partido dele tem histórico ali de revolução, amado, tudo que parte de revolução acaba igual Cuba, acaba igual ali Venezuela, acaba igual o Haiti, você está entendendo? Tem que ter cuidado com essas coisas. O povo não está armado. O Estado vai vir e vai oprimir. Você está entendendo? Então a oração, amado, é a nossa primeira ação. A nossa primeira direção. A Bíblia fala, primeiramente, vigiar. Aí vigiar é olhar, observar. Depois, orar. Então, vamos orar.
a Deus para que Deus nos traga bons políticos. E depois vamos buscar o conhecimento. Quem é esse político que eu estou votando? Então, se você entender esses mistérios, nunca mais essa nação vai passar por momentos ruins, porque aí nós conseguimos trazer uma característica de retidão no meio da política. E se aquele cara ia acompanhar ali o mandato dele, né? Porque se aquele cara, durante aquela situação, ele ou aquela mulher não faz conforme o prometido, o que você faz? Você arranca e não vota nele mais. Tem gente que vota numa pessoa há 30 anos, né? Igual Gabriela. Deixa a vida me levar, a vida leva eu nasci assim, eu sou assim. Cuidado, você tem que mudar suas posições políticas de acordo com a situação, porque se uma pessoa não faz aquilo que é prometido na verbalização ali do momento político, você tem que vigiar esse cara e nunca mais votar nele, nunca mais votar nela, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós queremos atingir, amado, uma importância de expressão e conhecimento da política no meio do país. Ou seja, no meio da comunidade nós temos que informar a verdade. Então, antes de tudo, amado, nós temos que reconhecer e fazer súplicas a Deus para que o próprio Deus nos dê o entendimento, a sabedoria e o conhecimento para conhecer esse povo antes mesmo deles assentar na cadeira. Porque depois que assenta na cadeira é 4 anos. Quando coloca o ministro do STF, é vitalício. Misericórdia. É difícil. Então, pelos os reis e por todos os que exercem autoridade, presidentes, ali, governadores, vereadores, deputados distritais, federais, presidentes de empresas estatais, tudo são cargo político. Então, se a gente não tem esse entendimento de colocar bons políticos para regir as nossas vidas, nós vamos ficar perecendo mais tempo. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, nós temos que ter entendimento, conforme ali 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 em diante. Então, o nosso voto deve ser correto. O nosso voto deve ser um voto consciente. Não é só chegar e votar. Eu estava conversando com um vizinho aqui esses dias e eles dando ali uma razão para aquele governo que roubou, que deu dinheiro para comprou refinaria em Passadina, que desviou dinheiro da Petrobras, que teve conchavos com o Odebrecht, tudo comprovado, até o último, até segunda instância, até colegiado de segunda instância, está tudo comprovado, tudo documentado. Aí vem um ministro só do STF e livra o cara, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se brincar vai voltar. E se voltar, aí vai dar a cesta básica. Vai dar ali o auxílio, doença, vai dar tudo. Mas qual é o objetivo? Amarrar o povo. E amarrando o povo, aí eles vão colocando lá os generais de esquerda, a esquerda dentro do STF, a esquerda dentro dos tribunais de justiça. Aí daqui a pouco é o efeito contrário. Opressão em cima do povo. Isso é fascismo. O pessoal vai trabalhar na mente do povo, mas daqui a pouco escraviza o povo. Venezuela aconteceu isso. Cuba aconteceu isso. Cuidado. Você não entendeu essas coisas, irmão? Sinto muito, você vai perecer. Então, nós temos que tentar, amado, observar o histórico do candidato. Usando de sabedoria, pois o nosso papel como cidadãos e cristão dentro da igreja é observar da maneira certa quem são os políticos que estão tentando trazer para as nossas vidas o entendimento deles, o viés político dele, a corrente política dele. Eu estou vendo aí um ex-político aí, que hoje está até afastado, mas está tentando voltar sempre como presidente, que ele tem uma estratégia, ele vai no cabeça, né? O cara tem inteligência, mas é maligna. Ele vai no cabeça, ele vai no presidente da Câmara, vai no presidente do Senado, faz a cabeça dos caras, aqueles caras não votam aquilo que é para votar para o país, simplesmente para derrubar o presidente da República. Isso está, meu irmão, comprovado na internet. A estratégia da esquerda para derrubar um governo de direita. E esse governo aí não tem um entendimento ainda, não tem uma sabedoria, tem vontade,
mas não tem estratégia. E aí começa a se arrebentar também. Porque não é só estratégia, o cara tem que ter coragem para fazer algumas coisas e bater de frente. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Esse é o entendimento, o cristão e a política. O que você tem que entender para, no básico, colocar bons ou boas autoridades sobre as nossas vidas. Que nós venhamos entender esses mistérios. Graça e paz, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que você tenha entendimento político, que você se mobilize, que você esteja ali na comunidade falando a respeito do que é um bom político, do que não é um bom político, como observar, como pesquisar. A internet está aí, tá bom? Graça e paz, que Deus te abençoe. Dê o seu like, dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, e vamos fazer o povo entender o que é política. Não podemos mais perecer por falta de conhecimento. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluias.